Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Capítulo 99. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa, em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos, no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim, acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferam, precípites, no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar, de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios, durante séculos consecutivos. Vamos aos comentários. Pensei assim, quantas vezes lemos ou ouvimos até em palestras este trecho da carta de Paulo, e Emmanuel novamente coloca a famosa carta aos Hebreus, assim como um epílogo com um encerramento para a gloriosa tarefa de evangelização que o apóstolo dos gentios se impôs, sem pensar nos joelhos, tantas vezes desconjuntados pela travessia em desertos, em montanhas geladas, com frio, com fome, com doenças físicas que eram assim consequentes às incompreensões e às fugas precipitadas. Mas a alma dele, carregada de esperança e de confiança naquele que ele chamava as portas de Damasco, essa alma continuava firme. Aqui, nessa carta, Paulo não escreve aos gentios. Fala ao seu povo, as suas próprias tradições, as experiências hebraicas e as suas experiências
as experiências valiosas dele mesmo. Lembremos rapidamente em que situação de vida missionária Paulo escreve aos Hebreus. Lembremos, na prisão em Roma. Apesar das dúvidas que ainda ocorrem, foi Paulo que redigiu a carta? Mas o estilo é diferente. Os estudiosos do trabalho de Paulo afirmam ser de suas mãos o escrito. E eu tenho uma lembrança nítida de ouvir o Haroldo Dutra Dias no distante ano de 2008, lá no Núcleo Paulo Estevão, ouviu dizer em palestra, isso foi nos tempos em que o Haroldo começava a ser conhecido como estudioso da doutrina espírita. E lembro dele falar das suas razões em acreditar que Paulo era o autor da Epístola aos Hebreus. Na ocasião, eu nem imaginava que houvesse essa dúvida. Bem, Paulo sabe das perseguições que sofriam os hebreus cristãos na Palestina, em Roma. Seus irmãos que conheciam as profecias do Velho Testamento não concebiam que aquele que fora crucificado como um traidor das crenças judaicas fosse o Messias esperado há séculos. E tanto quanto os gentios cristãos eram menosprezados, também os hebreus sofriam o desprezo dos próprios irmãos da raça. Aqueles que começavam a acreditar em Jesus. E aqueles que os desprezavam diziam: por que não voltavam às sinagogas e à louvação aos antigos profetas, ao invés de seguirem o Nazareno? Pensavam mais ou menos assim, aqueles que não tinham sido tocados pela mensagem daquele que se dizia enviado pelo Pai de todos. Para aqueles que persistiam no caminho e seguiam o Rabi, é que Paulo dirige o seu incentivo e o consolo. E dirige escrevendo a partir de um cômodo simples que ele habitava em Roma, quando era vigiado por soldados do Império Romano e muitas vezes acorrentado. Mas o espírito é livre, sem correntes, para o grande ideal daquele ex-rabino. E é proveitoso, penso, ler todo o versículo 12, uma tradução da editora Vozes, que diz assim: levantai, pois, as mãos fatigadas e os joelhos trêmulos. E no versículo 13, dirigi vossos passos pelo caminho reto, a fim de que o membro tolhido seja curado, ao invés de deslocar-se. E continuando mais um pouco com as citações deste capítulo 12, onde está a epígrafe, lemos, talvez até com surpresa, o que Paulo escreve no início deste capítulo. Deste modo, cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, joguemos fora todo o peso e o pecado que nos assedia. Corramos com perseverança para o combate que nos cabe. Nuvem de testemunhas com que estamos cercados. Os espíritos que compuseram, responderam ao livro dos Espíritos, 19 séculos depois, também disseram que Paulo escreve aos hebreus cristãos? Bom, é a verdade em tempos diferentes.
e que vai se desdobrando à medida que percebemos melhor a luz da verdade que liberta. A luz da verdade que liberta, como disse Jesus. E como Paulo vai preso para Roma, e como conhece as dificuldades em que viviam os judeus cristãos, revendo mesmo que superficialmente os acontecimentos antecedentes, recordamos que Paulo deseja muito, muito visitar os cristãos de Roma e pregar na cidade de Nero. Paulo está em Éfeso, expõe seus planos de viagem, que excluíam passar por Jerusalém, conforme escreve Emmanuel, que é diferente da menção que está escrito em Atos. Em Atos dão a entender que Paulo desejava passar a Páscoa em Jerusalém. Emmanuel relata que um viajante, vindo de Jerusalém, pediu para ser levado à presença de Paulo. Era Abdias, que viera na qualidade de emissário de Tiago, Tiago Menor, lá da Casa do Caminho, e que trazia uma importante carta a Paulo. Paulo fica nervoso, perplexo ao ler o documento, no qual Tiago descrevia as novas e cruéis perseguições que vinham todos sofrendo. Os rabinos tinham decidido retomar as aflições impostas aos cristãos. Paulo não podia deixar de lembrar que ele, enquanto Saulo, outrora, usara das mesmas violências. E o Sinédrio, assim dizia Tiago na carta, só relaxaria a perseguição após o entendimento com o apóstolo dos gentios. Afinal, a ação de Paulo junto aos gentios e aos hebreus era conhecida e as sinagogas viam os judeus em afastamento. Era preciso tomar providências contra o apóstata Paulo, aquele que afrontara as mais caras tradições judaicas. Tiago está apreensivo. Simão Pedro fora banido. Ele, Tiago, dizia-se envelhecido e cansado, concluindo que só um esclarecimento de Paulo com o Sinédrio faria cessar as perseguições e assim continuava os apelos da carta de Tiago. Mas será que Tiago acreditava que o Sinédrio absolveria o Paulo? Ele sairia livre do confronto? Como Tiago pensava assim, Paulo? Como Tiago pedia tal sacrifício de Paulo, submeter-se aos fariseus? Mas logo Tiago, que a princípio questionara sua missão apostólica. Mas Paulo não podia odiar o companheiro, com quem não tinha afinidade. Lembramos, por exemplo, da exigência de Tiago que os gentios cristãos fossem circuncisados ao aceitarem Jesus? E o conflito que se estabeleceu na igreja de Jerusalém e que, lembramos, foi contornado pela habilidade, então, de Simão Pedro. Paulo não desejava renunciar à sonhada excursão a Roma e ao Ocidente. Então, o que fazer? Atender Tiago? Recorreu ao Evangelho, assim conta Emmanuel. Abriu as anotações de Levi, depois Mateus. A anotação dizia: concilia-te depressa com teu adversário. Paulo compreendeu. Restabelecer os laços da mais pura fraternidade
com Tiago, o apóstolo galileu. A causa não era dele, Paulo, nem de Tiago, era do Cristo. Então chamou Abdias, sugerindo-lhe o repouso da viagem e dizendo que enviaria por ele notícias ao pedido de Tiago. Depois, nós encontramos na narrativa de Emmanuel, em Paulo e Estevão, momentos decisivos. Paulo estava apreensivo, com muitas incertezas. Como agir em Jerusalém? Que esclarecimentos eles desejavam? Que testemunhos lhe competia dar? Entregou-se depois ao repouso noturno e teve por desprendimento um encontro com Abigail e Gesiel. Ela lhe diz: não te inquietes, é preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever, não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Paulo, então, inicia a viagem pelas comunidades orientadas e fundadas por ele. Sabia que não voltaria a vê-los. Muitas lágrimas e despedidas para que ele não partisse. Emocionantes descrições com as despedidas em todas as comunidades. Assim, descrições faz Emmanuel. Paulo, no entanto, mantinha-se firme em seu novo objetivo, exortando a todos na fé, na esperança e na caridade. Pela história de Paulo, já sabemos da humilhação que lhe foi imposta em Jerusalém, depois a prisão em Cesareia Marítima, a viagem a Roma, encarcerado, e de onde, consciente dos tormentos que passavam os hebreus cristãos, Paulo escreve essa extensa epístola que estamos assim estudando. Emmanuel escreve em Persiste e Segue, focando o pensamento nos homens de agora, o pensamento em nós que o lemos. Diante do cansaço, costumamos interromper o serviço e sem coragem de reiniciar o trabalho. A enxada a que ele se refere, um instrumento que movimenta a vontade, enferruja e os vermes tomam conta, anulando as possibilidades de servir. Levantar as mãos? Sim, levantamos, mas tornamos a levantá-las para o trabalho quando o primeiro esforço foi anulado? E os joelhos? Quando sadios, os joelhos ou qualquer outro órgão, quando estão sadios, caminhamos. Mas quando desconjuntados e feridos, diz Emmanuel, não mais os mobilizamos e desconjuntados permanecem. Reflitamos nesse último parágrafo do texto, que termina assim: é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos, como já nos retivemos. Mas agora, persistir e seguir a orientação de Paulo.